Eu já ia dizer primeiro vídeo do ano, mas não. Hoje é alerta de filmaço, né? Hoje eu vou falar de Rental Family, família de aluguel. E assim, no dia que eu tô gravando, acho que já faz mais de 10 dias por aí. Mais ou menos 10 dias que eu assisti. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa boa, porque eu vou acabar me aqui ficar mais focada no roteiro, porque eu já não lembro de muita coisa, né? Então vamos descobrir o que eu escrevi, porque às vezes eu atropelo meu próprio roteiro, né? E agora a ideia é ler o que tá aqui, tá? Então eu fiz logo que eu assisti ver no dia seguinte, tá? Eu fiz o roteiro no dia seguinte, aliás, ao, ao filme. Fui ver no cinema, inclusive também acho que em algum lugar aqui eu vou colocar isso, né? Que vale a pena ver ser visto no cinema, não sei se ele ainda tá, mas deve ter disponível em algum cinema ali, que hoje em dia não dura tanto, né? Mas enfim, já tô falando outras coisas. Vamos lá então. Primeira coisa que eu botei aqui é alerta de filmaço, né? E emocionante, assim. Valeu muito a pena ser visto na telona, né? É isso aí. Valeu a pena ser visto na telona, então quem puder, já tinha colocado isso aqui a primeira coisa, então. E aí me agradeça depois, tá? De nada. Acho que como já passou muito tempo, né? Já passou um bom tempo, acho que já não tá mais. Enfim, mas fica a dica. Mesmo assim, eu queria falar muito sobre esse filme. Eu sei que talvez não esteja no hype também agora mais tanto, né? Que as coisas são muito assim. Às vezes já falam do filme. Eu vejo alguns críticos que falam de um filme assim que ainda vai ser lançado. Tipo, eles foram na cabine, eles são mais famosos, né? E aí eles falam de um filme assim, pô, nem saiu, né? Às vezes 2 meses antes, 3 meses antes. E. E aí às vezes eu fico falando, mas eu vou falar de um filme que não tá no hype, mas não é o objetivo, nunca foi. É sempre falar sobre alguma coisa que mexeu comigo, que foi o caso desse filme, né? Sempre me explicando, não sei porquê. Vamos lá então. Primeira coisa, né? Elenco foda. O Brandon Fraser tá sensacional nesse papel. Vou ficar lendo aqui porque, né? Pra ver o que eu coloquei, porque eu já não lembro também o que eu escrevi. Algumas coisas eu lembro, obviamente, né? Mas, tipo assim, a ordem que eu escrevi. Então, ele tá sensacional nesse papel. É muito engraçado ver o contraste, assim, em relação ao resto do elenco, né? Porque esse filme é de um ator americano que mora no Japão, que tá há um tempo, já parece que ele tá há 7 anos no Japão, e ele faz, assim, ele não é um ator mega famoso lá, ele faz, tipo, tem propaganda de pasta de dente, se não me engano, né, que daí ele se fantasia de eu não sei se não lembro se é de dente, se é de pasta de dente, é uma fantasia grotesca assim. E ele, como ele é muito, o Brandon Fraser tem quase 2 metros de altura, né? Então ele é muito grande, ele, né? E a própria compleição dele também é grande, além de ser da altura, a compleição, né, dele. Então destoa muito aquelas pessoas geralmente mais, assim, mais magrinhas, pequenininhas, né? E ele ocupa um espaço. E tal. Então é bastante assim, não é engraçado, é curioso, né? Engraçado não de divertido, mas de curioso ver esse contraste, assim. E que isso dá um tempero, é. Eu já ia falar isso e vi que tá escrito aqui justamente. Isso dá um tempero especial, né? Porque a gente fica vendo o quanto ele destoa, apesar do filme não ser sobre isso, mais ou menos. Mas enfim, é curioso, né? Engraçado no sentido de curioso, tá? E aí botei também, né? E não só por ele ser o único estrangeiro, também chama atenção isso, né? Mesmo que ele não fosse um cara muito grande, como ele é, alto e tal, chamaria atenção por ele ser, né? Não ter aquela figura, aquele aspecto oriental, né? Não ser japonês. Então, não só por isso, né? Não ser por estrangeiro americano, mas por ele ser. Botei aqui, né? O alto, grandalhão. O que eu botei? Mais? Nossa senhora. Alto. Ah, tá. Já tinha falado isso, que ele tem mais de 1,90 m. E. Grandalhão. Os olhos dele também, né? Chamam atenção, porque ele também não é um americano padrão, se é que existe. Ele também tem os olhos muito expressivos, muito grandes, né? Muito abertos, assim. Então, reforça essa ideia desse cara estar deslocado nesse lugar. Isso, é mais ou menos o que eu falei. Embora o filme não aborde. Não. Como é que é? Não aborde esse tema, ou não. De não se encaixar no padrão necessariamente. Isso, tá certo, é.
Então, mais ou menos o que eu falei, embora o filme não aborde esse tema de não se encaixar no padrão necessariamente, né? De estar lá e tal. Então, o fato dele destoar bastante, né? Fisicamente, culturalmente, até emocionalmente, é muito interessante e, por vezes, como eu falei, divertido, assim, né? Não de rir, mas a gente fica... Nossa, aquele cara é grande andando na... Por exemplo, tem as cenas que ele tá andando na rua e ele se destaca, né? Chama atenção. Ao mesmo tempo, assim, acho que eu vou falar em algum momento aqui, mas agora me lembrei. Tem uma cena que ele tá passando que, assim, que deveria chamar atenção. Isso também é curioso de ver, porque, assim, por tudo que eu falei, parece que ele tem que chamar atenção e se destacar. Mas, ao mesmo tempo, se não me engano, até o próprio roteiro diz uma hora, assim, que ele tá meio que narrando a coisa, e aí ele fala assim, como ele é invisível lá. Porque, na verdade, ninguém se importa em ver, porque ele não é importante, assim, também na parte de ser famoso, né? Porque como ele não é tão famoso, ele faz uns papeizinhos aqui e ali, né? Se virando como ator e tal, e tá tentando, né, se manter na coisa. E já tem todo esse histórico, né, também dele mostrar, assim, ele não tá escondendo a idade, nem na vida real, nem no filme, desse personagem dele. Então, ele já sabe assim, que já não é tão fácil, né? Que ele já não é mais tão novo. Então, essa batalha, assim, de conseguir... Cara, me dá qualquer papel, eu preciso de alguma coisa, né? Então tem que ficar fazendo esses bicos, praticamente. E... Então é isso, né? Ele... é isso que eu ia falar. Dele, assim... Ele praticamente é invisível, apesar de ser tão grandalhão e tão chamar atenção pelo tipo físico dele, ao mesmo tempo ele é invisível, né? Porque ninguém não é famoso, ele não é jovem, ele não é o padrão bonito. Então tem várias questões, assim, a gente pode colocar em fazer várias reflexões sobre isso, né? Tá? E então é interessante de acompanhar isso, né? Ainda não vi a baleia, daí eu botei aqui agora, acho que eu botei em algum lugar. Quando eu fiz o roteiro, né, foi no sábado, acho que eu fiz o roteiro. Não, foi domingo. Isso, eu fiz o roteiro antes de ver a baleia. Eu botei aqui que eu não vi, mas agora eu já vi. Mas depois desse filme, fiquei curiosa, com muita vontade de ver. Então, nota do editor aqui, como é que é? Quem sabe faz ao vivo. Já adianto, né, que eu já vi. Então, fiquei super... Como é que é? You've been Brendan Fraser. Brendan Fraser, né? Eu queria ver esse filme, só que eu falei, uma pegada meio pesada, não vou ver, e fui deixando, né? Não vi na época que saiu, achei merecidíssimo, mesmo sem ter visto, eu achei merecidíssimo ele ter ganhado o Oscar. E aí falei, uma hora eu vou ver. E aí, como agora eu vi esse filme e me interessou, daí me puxou, né? Eu sofri o efeito Brendan Fraser. Brendan Fraser. E... enfim, já vi e não vai ser sobre isso, tá? Não vai ser sobre esse tema. Talvez eu tenha colocado alguma anotaçãozinha. Enfim, vamos lá. Então, fiquei curiosa, né? Pra ver esse trabalho dele, que eu falei, com certeza ele arrasou. E... também aqui, ó, tenho certeza que ele mereceu ganhar o Oscar por esse filme, também já tinha falado. Aliás, o único filme que eu tinha visto dele, esse aqui é interessante de falar, gozado até falar, né? Mas assim, o único filme que eu tinha visto dele até então, por mais que vergonha que eu tenha de dizer isso, né? Dava ali no SBT, criança, sabe como é que é? Era o George, o Rei da Floresta, né? E daí eu falei, não, peraí, o cara é foda. Eu sei que ele ficou um tempo afastado também, eu não vi a Múmia, nem tenho vontade. E outros filmes também, que agora não me lembro qual que ele fez, mas eu sei que ele ficou um tempo afastado, né? Daí ele voltou esse retorno triunfal, digamos, com a baleia. E agora, provavelmente por isso também, puxaram ele pra fazer esse Rental Family. E eu imagino assim, cara, não tem outro ator realmente, tanto na baleia quanto nesse filme aqui, tinha que ser ele, sabe? Mas enfim, a minha única coisa histórico, por mais vergonhoso que seja admitir isso, eu só tinha visto no George, o Rei da Floresta, que ele também arrasa pensando na proposta do filme, que é uma bobajada, uma comédia, uma coisa meio, né, do desenho e tal. Então serve o seu propósito também arrasou, né?
Eu botei aqui, por mais vergonhoso que seja admitir isso, tá? Aí botei aqui, mas não pelo filme em si, até porque quando eu vi eu era criança isso, mas digo vergonhoso por ser minha única experiência com ele atuando, sabe? Eu acabei de falar isso. Enfim, agora mesmo não sabendo meu roteiro eu fico atropelando. Porque ele é foda, é isso, sabe? É sobre isso. Deixa eu ver, tá, calma aí. Aliás, todo mundo aqui tá fantástico, né? Nesse filme, mas eu destaco, assim, todo o elenco é muito foda, né? Mas eu destaco aqui algumas pessoas que, tipo, o Kiko, né? Que é um personagem riquíssimo em termos de história, assim, a densidade emocional, a profundidade dele. Eu não quero dar spoiler, eu não vou dizer o que é o filme, né? Não é um recap. Não vou dizer sobre o que é o filme, totalmente. Talvez até diga, porque eu sempre falo que não vou dizer, não vou fazer um resumo, meio que jogo aleatório. Eu tô dizendo as minhas impressões, né? Como geralmente eu faço. Mas assim, então eu sugiro que vocês vejam, né? E prestem atenção nesse personagem. Aliás, não tem como não prestar atenção, porque ele é maravilhoso, tá? Tanto o personagem quanto o ator que o interpreta, que eu não peguei o nome. Eu só lembro que é o Kiko aqui. E tem um lance também sobre seguir em frente, mas... assim, tem um lance sobre não seguir em frente, mas não quero dar spoiler. Então é isso, né? Que eu já falei, não vai ser um recap do filme, não vou contar o que acontece nas minúcias, mas tem um lance de seguir em frente, que vocês vão perceber, porque também é uma... Eles dedicam boa parte, bons minutos nessa história nesse desenvolvimento do Kiko, né? O personagem de Brandon Fraser eu não lembro o nome. Ai, Daniel Truman. Um nome americano, esse nome. Não lembro. Me fugiu. Talvez eu tenha anotado aqui em algum lugar, tá? Mas então, esse Kiko aí é, né, personagem riquíssimo e tal. E também a atriz que interpreta a Mia, que é a menininha, que acho que quem viu o trailer vai saber quem é, né? Ela é perfeita, assim, né? Além do Brandon, íntima já, esses dois entregam tudo só com um olhar, assim. Os outros atores também são bons, né? Como eu falei, são ótimos também. Mas tá tudo muito alinhado, assim, em sintonia, sabe? Eles pegaram um elenco foda e além de pegar... Vou tentar não dar spoiler, né? Porque agora eu me lembrei de uma coisa. Além deles estarem alinhados, né? E que bom que o elenco tá alinhado. Mas assim, na própria história eles têm uma ligação. Tem um círculo, sabe? Tipo assim, ó, eles não se conhecem por acaso e aí junta de novo. E não vou dar spoiler. Mas é bem bacana isso aí. Eu achei bem redondinho, sabe? Bem bacana, tá? Também aqui destaque para as paisagens lindíssimas. Não tem, né? Meu Deus, são de encher os olhos, assim, tu fica querendo olhar tudo e... tanto a parte mais urbana, digamos, não entendo nada de Japão, mas... Né? Tanto a parte mais urbana, que é muito legal as cenas, tanto de dia quanto de noite, né? A iluminação ficou bem legal. E tem uma parte também que é, tipo... talvez eu fale merda aqui, mas parece que tipo interior ou uma outra cidade que é mais arborizada, assim. E lindíssimo, lindíssimo, fica enchendo os olhos. E por isso que eu falei, né? É legal ver na televisão, se vocês forem ver no streaming, alguma coisa. Mas é bacana ver na tela cheia, assim, no telão no cinema, porque a gente parece que tá junto com eles lá. Não que precise, né? Mas é muito mais legal ver aquele monte de árvore, aquelas coisas lindas, aquelas paisagens belíssimas numa tela grande. Então, ajuda mais na imersão. E muito bonito mesmo. Realmente é de encher os olhos. Essa expressão é bem isso mesmo que eu botei aqui, né? Então, a trilha também tá muito bem, assim, encaixada. Né? Não tem nada mirabolante. Alguma coisinha, alguma música popzinha, se não me engano. Faz dias que eu vi, né? Mas assim, não fica nisso, né? A trilha em si, né, de modo geral ali tudo. E aqui eu botei também assim, ó, que até eu coloquei no Letterboxd, mais ou menos isso aqui que eu escrevi agora aqui, né? Que assim, ó, o que é esse filme, assim, pra mim, né? Se eu fosse resumir, eu botei, assim, que é uma linda aula sobre julgar menos e ajudar mais. Então, como eu falei, eu não vou dizer sobre o que é o filme, XYZ, a jornada dele e tal. Talvez alguma coisa eu fale mais sobre o filme, mas assim, ai, meu Deus do céu, tem mais, agora que eu vi que tem mais uma parte. Mas vai dar. Gosto de escrever.
Mas então, a mensagem assim, que me pegou, tem outras coisas que eu vou citar mais detalhado, mas resumindo assim, ó, é uma linda aula sobre julgar menos e ajudar mais. Acho que é importante essa mensagem, né? É um belíssimo lembrete, um convite também para todos nós tentarmos, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas a gente tentar colocar em prática nas nossas vidas simplesmente foda, assim, sabe? E também de uma frase que eu já disse aqui umas vezes, não sei porque que eu tenho uma adoração por essa frase, é que eu acho que ela resume bem a coisa. Nem sei se o contexto dela é o certo de usar, mas eu já citei essa frase em outras coisas, que é assim, ó, não culpe o jogador, culpe o jogo, né? Às vezes não tem nada a ver, não é o jogador que é o problema, não é a pessoa fez isso porque ela é, sei lá, deliberadamente, ou porque ela é má, ou porque coisa assim, é porque tem toda uma coisa por trás das ações, nossas ações, né? Então não culpe o jogador, culpe o jogo. E é bem isso. Eu acho que eu resumi bem, assim, eu gostei. Quando eu li o que eu escrevi, eu falei, bah, é isso, sabe? E aí eu passei pra cá. Quando eu escrevi no Letterboxd e passei pra cá, eu falei, cara, é isso, é julgar menos e ajudar mais, né? Porque geralmente a gente tende a... Eu me incluo nisso. Eu não posso dizer pelos outros, né? Mas eu acho que, pelo que eu percebo, assim, e inclusive em mim, muitas vezes a gente é rápido no julgar, mas pra ajudar a gente, né? Como é que é? Fecha os olhos, vira a cara, cruza os braços. Então, foi uma... É que nem eu falei, foi um lembrete, assim, de tipo, cara, em vez de ficar julgando, né? E dá pra pensar várias coisas sobre isso. Eu fiquei pensando várias coisas enquanto eu assistia ao filme. É isso, basicamente. Eu acho que eu resumi bem. De julga menos e ajuda mais, né? Então, bacana, tá? Aí falando ainda um pouco mais sobre a Mia, né? É a única criança, então, praticamente do elenco. Tem um outro menininho lá, mas assim, o elenco principal, né? E ela dá um show, assim, de maturidade, de empatia, de entendimento, sendo que ela claramente não deveria e não precisaria ser a mais madura da história. Então, além da menina, né, da atriz, dar tudo isso, né, ser tudo isso, a personagem dela, essa Mia, é bem isso, né? Eu fiquei pensando em vários momentos, eu falei assim, cara, era para os adultos terem esse entendimento, essa clareza, e na verdade é ela que tem, né? Mesmo ela não sabendo assim os pormenores ou não entendendo por que as pessoas agiram da maneira como agiram e traíram ela ou quebraram a confiança dela, ela mostra assim, cara, eu não sei tudo que você sabe, né? Eu não tô entendendo tudo necessariamente, mas a postura dela e em alguns momentos, talvez eu traga aqui, que me marcaram, assim, acho que eu até coloquei, ela se mostra mais madura que os que deveriam ser, né? Ela é uma criança, ela poderia, né? Ela tem todo o direito de fazer birra, de não gostar, de se sentir mal, de não entender, porque ela não tem toda a situação, né? E não tem toda a compreensão que os adultos têm. Mas eu achei muito bacana isso. Então, tanto a atriz entrega muito, quanto essa personagem também é muito rica, né? E muitas vezes é isso. Às vezes a simplicidade que a criança digamos, a falta de entendimento que ela tem sobre alguns detalhes faz com que ela consiga entender melhor muitas vezes. Tá meio confuso o que eu vou dizer, mas espero que alguém entenda. Não tô conseguindo resumir, assim. Mesmo que ela não tenha todas as ferramentas, né, ela consegue ser compreensiva e consegue perdoar e é isso, né, a gente aprender também com essa pureza, porque os adultos geralmente estão contaminados com os preconceitos, com as manias, com as coisas todas que as pessoas têm, e a criança não é mais simples, mesmo que ela não entenda totalmente, para ela é mais simples e ela consegue, enfim, ela mostra mais maturidade do que, tô me perdendo no raciocínio, mas ela mostra mais maturidade do que os que deveriam ter, de fato, que são os adultos da história, tá? Então aqui botei também, né, que ela se impõe, confronta, ela se comunica, fala abertamente, é isso também, né? Muitas vezes os adultos que deveriam também saber se comunicar e ter aprendido ao longo da vida, porque a gente tem mais tempo, né? A gente tem mais tempo de
nessa terra, digamos, e a gente deveria falar mais abertamente e conseguir expressar, né, se comunicar. E, no entanto, ela que faz isso, né? Ela demonstra o que sente. Ah, isso que eu vou ter que. Justamente por não ter as amarras que nós adultos. Atropelei meu roteiro. Amarras que nós adultos geralmente temos. Então, também isso, né? Por que a gente age assim muitas vezes? Porque a gente sabe também que a gente tem mais noção das consequências das nossas ações. Então a gente pensa demais muitas vezes e prefere não falar, ou não ser tão franco, ou não, né, não se expressar, ou não sabe se comunicar realmente do que a gente precisa, porque isso implica várias coisas, né? Isso põe em jogo várias coisas. E pra criança não, é assim, tipo, não, olha só, tu me sacaneou e, digamos, né, um exemplo. Tu me sacaneou, eu tô mal, tô braba e é isso, né? E enfim, muito lindo, muito lindo. Quem for ver vai super entender o que eu tô querendo dizer aqui. E, de novo, é uma aula, uma reflexão. Não que o filme possa precise ser isso, né? Vocês podem, eu quero assistir, sei lá, um filme, uma historinha legal de um cara estrangeiro tentando, né, se manter lá e passando por algumas coisas. Dá pra fazer só por entretenimento, digamos. Mas é bacana que traz essas coisas e o filme é emocionante, né? Acho que eu vou trazer mais. Já tá acabando, mas eu vou trazer mais algumas coisas, né? Então aqui, ó, mesmo sem entender completamente, porque os adultos agem como agem, então falando sobre a minha, né? Voltando a falar sobre a minha. Mesmo sem entender completamente porque os adultos agem como agem e também certas decisões, né, dos adultos, ela consegue refletir e respeitar. Então, deixa eu ver aqui. Ela não tem como. Ela não tem obrigação nenhuma. Afinal, é uma criança. Isso, ela não tem obrigação nenhuma. Eu já tinha falado. Ela não tem obrigação nenhuma disso, mas ela consegue, mesmo sem entender completamente, ela consegue refletir assim e respeitar. E eu acho, ver. Eu vou botar um exemplo aqui. Eu botei um exemplo aqui. Eu não quero dar spoiler, mas pra exemplificar o que eu tô dizendo, tem uma cena que ela. Tipo, ela foi sacaneada, né? Ela descobriu que mentiram pra ela, ficou braba, normal, né? Mesmo não tava entendendo a coisa, pô, mentiram pra mim e tal, pessoas que ela confia. E aí, em vez de dizer, né? Porque a gente também, os adultos geralmente tem todas as palavras, a gente tem todo um vocabulário de é isso, é aquilo, apesar de não se comunicar direito. Tu vê o paradoxo, né? Mas a gente tem mais palavras, mais argumentos e muitas vezes é o simples, é o básico. Então, uma cena que eu achei bonita, vou tentar não chorar, que eu fui me lembrando da cena, que depois dela ter ficado braba, né, com razão, ela. E de novo, mesmo sem entender, a mãe dela tá, tipo, vendo televisão, assim, sentada no chão, e ela sabe que a guria tá, né, pistola, não quer falar com ela, tava ali no quarto isolada, e ela sai do quarto, a Mia sai do quarto, e só deita no colo da mãe dela, né? E a mãe dela começa a chorar e pedir desculpa. Que também é uma coisa rara, né? Mas assim. Muito, muito legal. Muito. E outras cenas lindas também. E é isso, né? Às vezes não é também. Se comunicar não é necessariamente usar as palavras tipo, olha, né? Ela não ia saber falar assim, olha, mãe, eu entendi tudo que tu fez por mim, nananana. Não, ela simplesmente, eu. O nosso relacionamento, ou aquilo que tu fez por mim, eu entendo. Mesmo que eu não entenda completamente, eu te perdoo e eu entendo o que tu fez, né? O que tu fez. Então é muito lindo, muito lindo. Vou tentar aqui. Que merda. Vou tentar voltar aqui. Isso, que eu tô dizendo, né? Ela apenas se aproxima da mãe sem dizer nada. Isso que eu quero falar, né? Às vezes tá sempre das palavras, a gente tá cheio das palavras, mas não sabe se comunicar. E ela só se aproxima, encosta a cabeça no colo da mãe dela. E a mãe dela daí começa a chorar, né? Como eu falei, e pede desculpa pra filha. Né? Que cena linda. Dentro da cabecinha dela de criança ali, ela entende o que a mãe
dela fez, embora por linhas tortas, né? Não sei que era dar spoiler, mas super dando spoiler, né? Embora por linhas tortas. Assim, ela entende que o que a mãe dela fez, embora por linhas tortas, foi pensando no bem dela. Como eu falei, ela não tem toda a situação. Por ser uma criança, ela não sabe todos os percalços. E também não quero dar spoiler assim, mas a gente também entende por que a mãe dela fez o que ela fez. E é revoltante, ainda mais quando a gente pensa que é um filme que não tá falando de uma época, né? Ele é do nosso tempo ali, contemporâneo. Então, ainda acontece isso, né? A mãe dela tem que tomar uma decisão que tu fica pensando, porra, não é possível, sabe? Então, foi pensando no bem dessa menina, né? E eu achei mais lindo ainda quando a mãe dela pede desculpa. Já tinha falado. Porque também é isso, né? Não é só porque a guria... mas eu fiz, eu tenho a razão e pronto. Eu fiz, tá feito. Não, eu tenho que entender que eu magoei uma pessoa, né? Uma criança. Então, linda. Que cena assim, ó. Que cena, né? E tem outras também envolvendo a Mia que são excelentes, mas enfim, não vou. Senão eu vou ficar chorando aqui, não dá. Perfeito, né? Que filme. E, enfim, acho que agora eu já vou fechar, né? Enfim, tem cenas emocionantes. Cenas engraçadas também, né? Como eu falei, ele não é. Ele é engraçado a questão do Brandon Fraser que eu toquei no início, dele de estar destoando do pessoal, do contexto em que ele está inserido. Mas tem cenas engraçadas também, então a gente se emociona, a gente dá risada. Tem plot twists muito bons também, né? Assim, tu não espera que aconteça, então tem sim, porque é um plot twist, né? Mas assim, eu nem esperava, talvez nem precisasse, mas a gente fica assim, tá, agora eu entendi, né? E vários momentos são pincelados e a gente fica, pior, olha aí, ó, não tinha visto isso. Então é muito bacana, né? Umas viradas, assim, que o roteiro dá e a gente fica, que são muito bons, né? Que dão um tempero especial também. Deixando tudo melhor ainda. Filmaço. Eu vou falar de novo, vou ser repetitiva, né? Filmaço, que experiência. E também aqui botei uma coisa óbvia, né? E que foi bem a sensação depois que eu voltei pra casa, que assim, ó, que delícia ver um filme bom em pleno 2025, né? Por mais louco, assim, que seja esperar que um filme seja bom, minimamente bom. E até foi uma indicação dos Guris dos Heróis e Mais, né? Que eles não falaram assim muito sobre o filme, mas eu fiquei sabendo por eles, porque eu ia passar batido, eu acho. Não sei se eu ia saber sobre esse filme. E aí eles falaram, tem um filme que é legal, não sei o que, daí eu vou ver, né? E então, por mais louco que seja esperar que um filme seja bom hoje em dia, mas né, vendo ali, ver tanto filme meia boca, te deixa, eu botei aqui, né? Te deixa calejado, assim, te desabafando, porque tem filmes bons ainda, eu sei que tem. E até, inclusive, eu quero ver mais ainda. Tem filmes esse ano que vão lançar que eu imagino que vão ser muito bons. Mas, assim, que legal, sabe? Eu saí com aquela sensação. Até tinha falado no outro vídeo, quando eu fiz o review do... Já vamos estender com outras coisas. Mas eu fiz o review do relançamento ali de homenagem de 40 anos de Volta pro Futuro. Eu falei, não me lembrava qual foi a última vez. E foi com o Top Gun Maverick, né? Depois eu vi o filme e me lembrei. Que, cara, foi o Top Gun Maverick também. Eu saí do cinema assim, caralho, sabe? Tipo, querendo a jaqueta. Querendo a jaqueta do Pete Maverick e o óculos e tal. Não só isso, né? Não só vestimento, mas assim, tu sai arrebatada mesmo. E aí depois teve esse filme, que é o De Volta pro Futuro, que eu falei que deu essa sensação. E geralmente, assim, eu saio do filme super empolgado. Geralmente quando eu vejo no cinema, porque a imersão é maior, né? Esse é outro assunto, mas rapidamente, assim, a gente sai diferente do filme. Acho que a gente se entrega mais, consegue se conectar melhor. Vendo, porque o próprio entorno te condiciona isso, né? Te conduz a isso, te proporciona isso. Mas esse aqui é um filme também, sabe? Que eu saí do cinema assim... tentando limpar... Como é que é? Eu tava chorando e aí eu
tentando limpar as lágrimas, eu falei, se alguém for... Porque ali no cinema que eu fui, meio que as pessoas já... Eu acho um erro isso, tá? Vou falar sobre outro assunto rapidinho. É assim, ó, tu teria que sair... Eu sou da época que tu saía por um outro lado, né? E nesse cinema que eu fui, tu sai pelo mesmo lado que as pessoas estão entrando. E eu não gostaria de... Porque geralmente alguns falam, né? Filme meio merda, não sei o que. Tu acaba falando alguma coisa, né? Pra alguém. Tipo, tu acaba comentando sobre o filme logo depois que tu sai. Ou tu tá chorando e tal, não sei o que. Então, assim, meio que deixa a pessoa ter a experiência dela, né? E sair, assim, logo quem tá chegando, eu não ia gostar, por exemplo, de sair do cinema e... Enfim, outro assunto. Deixa eu ver o que mais aqui. Então tem cenas emocionantes, engraçadas, plot twist, Que experiência, né? Que delícia ver um filme, tá? Vi tanto filme meia boca. É isso. Coisa mais linda, né? Eu vou tentar fechar em 30 aqui, minutos. Coisa mais linda, gratíssima, surpresa, como eu disse, talvez eu fosse passar batido, eu nem ia perceber, e que bom que eu vi alguém que eu admiro, os guris que eu admiro me recomendaram, aliás, recomendaram, né, pras pessoas, e aí eu falei, vou ver se tá no cinema, e estava. Amei demais, obviamente, recomendo, claro. É isso, tá? Mais um review, assim, eu queria falar sobre o filme, mesmo que foda-se, né? Não tá mais tão falando, ou já não tá mais nem no cinema, mas como é meu canal e eu gosto de falar de coisas que me tocam, né? Que mexem comigo. Daria pra ficar falando mais, só que chega, né? Assim, sobre as reflexões, né, que a gente tira desse filme. Tô super, assim, agora que eu recapitulei aqui, né, tipo assim, me fez relembrar do filme, me deu super vontade de ver de novo, pra pegar mais detalhes, né, de novo, e me emocionar de novo, e me divertir de novo. Então ele tem vários elementos, né, ele tem as surpresas, tem os plot twists, tem emoção, tem risada, te faz pensar, refletir sobre as relações humanas, sobre como as coisas muito... sim, os adultos complicam bastante, mas também tem coisas que são complicadas, então, de novo, né, não culpa o jogador, culpa o jogo. E julgue menos e ajude mais. Eu acho que essa é a mensagem para todos nós, inclusive para mim, para ver se entra. Tá bom? Então, esse foi o nosso review do filme Rental Family. Se viu, né? Não, agora me lembrei, às vezes eu esqueço, mas se viu até agora, curte, comenta, compartilha. Não, compartilha não, mas enfim, faça suas reflexões. Mas o mais importante é assista ao filme e se emocione também, fique feliz de ver um filme bom em pleno 2025 agora. Agora 2026, né, na verdade. Falando 2025, em pleno 2026, tá bom? Bye, see you!